aqui a série de mensagens sobre o livro do profeta Amós. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. E nós vamos ler aqui os versículos de número 1 e o versículo de número 2. Todos acharam? Amém? Amós capítulo 1, os versículos de número 1 e o versículo de número 2. Diz assim: palavra que veio em visão a Amós, que era entre os pastores de Tecó, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Versículo 2. E disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com tribos de ferro, trilhos de ferro. Amém. Na verdade, é só esses 2 primeiros versículos. Hoje à noite é a introdução desse livro, tá? E a grande pergunta que alguém pode se fazer hoje à noite é assim: qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Qual é a mensagem de Deus para o mundo e para a sociedade em que a gente vive? Por exemplo, nós vivemos num mundo em crise. E o mundo, depois da queda de Adão, sempre foi um mundo em crise. Depois que o pecado ele entra na nossa história, a crise faz parte permanentemente da nossa realidade. A única diferença é que, em termos de intensidade e abrangência, essas crises, na época em que nós vivemos, parecem serem maiores, de alguma maneira e de alguma forma. Por exemplo, nós vivemos hoje as crises internacionais. Elas trazem insegurança para todos. O que acontece em um país na América do Sul, como por exemplo a Venezuela, ela acaba reverberando e estremecendo as relações entre os Estados Unidos, entre a Rússia. Nós vivemos crise econômica, crises que se agravam em países como o da África, por exemplo. Conta isso, a crise econômica da África, por conta da situação sistêmica, da globalização, acaba atingindo países mais desenvolvidos e chega até o Brasil. Isso é engraçado, somos um mundo interligado. A decadência moral avança em todas as sociedades do globo, especialmente no mundo ocidental. Recentemente, o aborto foi liberado, não é, em Nova York, e esse aborto foi liberado em Nova York a qualquer época da gestação, a qualquer período da gestação pode-se abortar, e para nós cristãos, se cometer com isso homicídio, não é? Assassinato. Em muitas partes do mundo os cristãos estão sendo perseguidos, agora mesmo, por exemplo, presos, martirizados, sem que haja reação das autoridades mundiais. Não existe uma mobilização dos grandes líderes mundiais em relação ao martírio, à perseguição dos cristãos sofridas, especialmente no Oriente Médio, não é? Responsabilizando os culpados por esse massacre religioso, violento e covarde que é cometido contra os irmãos. Isso tudo sem mencionar a grande crise da cristandade hoje. A decadência do cristianismo na Europa, no Canadá, a rápida secularização na América, que está varrendo os Estados Unidos. A tônica da liberdade na América é tão forte que alguém, se usar uma Bíblia numa escola, pode, em se sentindo ofendido com o uso desse livro, pode pedir que não seja utilizado, porque pode ser interpretado como uma manifestação opressiva. As universidades hoje, não é? Se alguém vai fazer uma palestra
e a fala dessa pessoa for entendida como ofensiva para alguém, essas pessoas são retiradas daquele ambiente, são colocadas em um ambiente de proteção à agressão ideológica daquela exposição. Esse é o mundo em que nós vivemos. Todavia, meus irmãos, se nós falarmos, não em termos gerais do cristianismo, mas do Brasil. No Brasil, a igreja evangélica, apesar de ela estar crescendo e inchando, é igreja para todo lado, é culto para todo lado, na televisão, canal aberto, por exemplo, chega a dar nojo. Não se escandalizem comigo, mas chega a cansar, dá uma zapiada, assim, é um programa evangélico atrás do outro. Né? Então, e todo mundo falando do mesmo jeito, da mesma forma, a tônica é a mesma, a mensagem é a mesma. Então é uma igreja que cresce em número, mas ela é irrelevante diante dos grandes desafios da nossa nação, porque nós vemos uma igreja que cresce, mas uma moralidade que parece que não está crescendo junto com essa igreja evangélica brasileira. Não há retidão nos negócios, não há integridade na condução do país, a lisura, a honestidade coexistem, ou melhor, fazem falta, especialmente nas esferas do poder. São escândalos atrás de escândalos, não é? Operações policiais prendendo as pessoas do topo da pirâmide social brasileira a toda hora, a todo momento. Existem políticos que já viraram piada, porque parece que a gente lembra deles sempre que eles estão sendo presos. Eles estão sendo presos a toda hora. Não é? Garotinho, sua esposa no Rio de Janeiro. E a gente está convivendo com isso, assim, com uma normalidade, como se essas coisas fossem extremamente normais, convivendo e coexistindo com uma igreja evangélica, entre aspas, que cresce. Ora, se a igreja cresce, por que a corrupção não diminui? Se a igreja cresce, por que a violência não está diminuindo? Se a igreja cresce, por que não está havendo um recuo desse mal moral que se instalou como cultura, como prática, como cotidiano na história da nação brasileira? A pobreza, a opressão, o descaso, o desrespeito. Por esses motivos, meus irmãos, é que o livro de Amós, ele precisa ser redescoberto pela igreja no Brasil. Por essas razões é que o livro de Amós ele vem assim como resposta para esse caos que nós estamos aí diante de nós. Por quê? Porque a mensagem de Amós ela é tão atual hoje como era atual a época de Amós. E ela é tão relevante, tão importante hoje como foi importante nos dias de Amós. E a título de introdução, vamos dar uma analisada nisso. Em primeiro lugar, o que é esse livro de Amós? O que diz o versículo de número 1? Alguém pode ler para nós a primeira expressão aí? As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecó. Então, palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecó. Então, palavras de Amós. Esse livro, meus irmãos, o livro de Amós, essas profecias aqui de Amós, é um livro, 9 capítulos, e eles se organizam basicamente da seguinte forma, tá? Eles se constituem de 8 acusações contra as nações, 6 nações, e nós já vamos ver isso. 3 mensagens sobre os pecados da nação de Israel, e 5 visões sobre o futuro julgamento, dos capítulos de número 7 a 9. Então, essas 8 acusações dos capítulos de número 1, capítulo de número 2, e ao longo dessas exposições a gente começa a ver isso de forma mais detalhada. As 3 mensagens sobre os pecados da nação de Israel, dos capítulos de número 3 a 6, e as 5 visões sobre o futuro julgamento, dos capítulos de número 7 até o capítulo de número 9. Bem, outro sim, essa expressão, palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecó, que Deus lhe deu por meio de visões. Aqui, gente, nós temos um excelente exemplo do que seja a doutrina da inspiração da Sagrada Escritura. Por quê? Porque o texto diz, palavras de Amós. Mas essas palavras de Amós foi quem deu a ele? Deus. Deus deu essas palavras a Amós. E olhem que interessante. A inspiração divina, ela não retira a personalidade, ela não retira as características, isso não é psicografia. Tá?
Os autores da Bíblia Sagrada, eles não psicografaram os livros, não houve psicografia, porque existe característica literária, a personalidade do autor. Nós vamos ver isso aqui. Ao longo dos 66 livros da Bíblia Sagrada, há uma diversidade de característica e de estilo literário. Por quê? Porque a inspiração divina, ela não anula o indivíduo. Coexiste. Essas palavras de Amós aqui são de fato palavras de Amós porque ele escreveu, mas elas foram inspiradas por Deus. Então, ao mesmo tempo que esse livro é o registro das palavras de Amós, ao mesmo tempo é as palavras do próprio Deus. Essa é a beleza e a glória da doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada. Essa fusão divina-humana. É isso. É uma das belezas da doutrina da Sagrada Escritura. E aonde é que nós vamos encontrar a plenitude dessa fusão? Na encarnação de Cristo. Não é? É quando o Verbo se faz carne, como diz João, que a palavra, ela assume concretude, a palavra vira realidade, vira história. A palavra começa a pisar no chão da história e conviver com nós. É por isso que João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo se fez carne, a palavra encarnou e habitou entre nós, se fez tabernáculo entre os homens. Então, essa é uma das belezas que nós encontramos e fica claramente evidenciado nessa expressão que nós encontramos aqui no início do livro do profeta Amós. Segundo lugar, quem era esse homem Amós? O nome Amós do hebraico significa carregador de fardos, e parece que ele faz jus a esse nome. Deus o chama para fazer jus a esse nome, ele vai carregar fardos. Mas quem ele era? Ele era, como leu a Dani aqui, primeira expressão aí, um entre os pastores de Tecó. Que lugar é esse? Tecó era uma vila que ficava ao sul de Jerusalém, 15 quilômetros. 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Tecó é assim, uma espécie de Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Estava no garrão do mapa, né? Lá no fundo. Então, Amós, essa é uma região muito propícia à criação de rebanhos, ao cultivo, à prática pastoril. E nós temos no próprio livro dele informações acerca dele. E eu vou pedir que vocês, com a Bíblia aberta aí, vamos ler Amós capítulo 7, versículos de número 14, versículos 14 e 15. Olha o que o próprio Amós, respondendo ao sacerdote Amazias, diz. Amós capítulo 7, os versículos de número 14 e 15. Pode ler. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, nós temos três informações. Primeiro, ele era pastor. Assim, meus irmãos, a palavra hebraica aqui para pastor, ela aponta alguém que não somente cuidava, mas também possuía ovelhas. Então, ele era um pequeno cultivador de ovelhas, tá? Segundo lugar, o texto, e ele mesmo diz que ele era plantador, cultivador de sicômoro. O que é isso aqui? É uma outra expressão para figo, tá? Então, esses eram elementos de cultivo dos hebreus, tá? Então, o figo, a oliveira, o trigo, ele é cultivador de sicômoros, de figos. Mas mais, ele não é apenas um pequeno cultivador de figos, ele não tem apenas um pequeno rebanho, do qual ele é proprietário e também cuida. Isso demonstra que ele tinha uma vida modesta, não é? Ele era um homem que, não obstante ter algumas posses, ele mesmo cuidava do seu próprio rebanho. Ele não contratava, ele não tinha empregados, não é? Então, ele mesmo metia a mão na massa para cuidar do que era seu. Mas mais do que isso, ele também fala de alguém que não é um teólogo profissional. Ele não é alguém que veio das escolas de profetas, aquelas escolas que foram embrionariamente iniciadas lá por Samuel. Depois nós temos Elias, Eliseu, com as escolas de profetas, não é? Por onde dali aqueles que tinham a vocação despontavam, ou eram de alguma maneira preparados para o exercício do ministério.
Amós não, ele não tem essa escola, né? Pode equivaler alguma coisa aos nossos seminários teológicos hoje, enfim. Amós não. Amós é um homem simples, é um homem do campo. A linguagem toda do livro dele vai apontar para isso. As metáforas, a figura de linguagem dele é tudo oriunda do campo, né? Amós, inclusive, nesse mês de setembro, talvez aqui no Rio Grande do Sul, ia estar muito aquerenciado ali no acampamento Farroupilha, né? Essa coisa campesina, rural, era o ambiente do Amós. Essa aí é a realidade do profeta Amós. Ele era um homem, portanto, simples, um homem do campo, um homem que não era um teólogo profissional, não veio da academia teológica. Deus o chamou. Amós, todavia, meus irmãos, ele era um homem que amava a Deus, um homem que temia Deus, e um homem que, porque era um homem simples, conhecia a dor da exploração, a realidade da opressão. Por causa das viagens que fazia na qualidade de pastor, conhecia o mundo e os arredores da sua época. E é esse homem que Deus usa para falar ao seu povo. É esse homem que Deus levanta com uma palavra para o mundo da sua época. E essa palavra, meus irmãos, ela é profundamente relevante para nós hoje. Em que período Amós falou? Quando foi que isso aconteceu? Alguém pode ler para nós a continuidade aí do versículo de número 1? Porque ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, nos dias de Uzias. Vamos repetir juntos essa expressão, nos dias de Uzias? 1, 2, nos dias de Uzias. Muito bem, mas tem mais. É nos dias também de Jeroboão. Vamos repetir juntos, Salmo 2, 1, 2, nos dias de Jeroboão. Tá, ficou feio o ensaio, ficou fraco. Vamos tentar de novo. Nos dias de Uzias e nos dias de Jeroboão. Primeiro de Uzias, depois de Jeroboão, certo? 1, 2, nos dias de Uzias. Agora, nos dias de Jeroboão. O que isso aqui significa? Só para a gente se situar, certo? Vamos lá. Aqui comigo, meus irmãos. 200 anos antes, a nação de Israel, que era uma só, rachou em 2 reinos. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte ficou com Jeroboão, quando morre Salomão. 10 tribos vão para o norte. Capital Samaria. 2 tribos ao sul. E o reino se dividiu. Daí nós temos uma história que se segue em paralelo. Os reis do Reino do Sul, os reis do Reino do Norte. Vocês já viram que os livros de 1º e 2º Reis, eles falam exatamente a trajetória desses 2 reis, dos 2 reinos, não é? Os 19 reis do Reino do Norte, os reis do Reino do Sul. Aí depois nós temos 1ª e 2ª Crônicas, e alguém diz assim, engraçado, mas por que esse livro se repete? Por que 1ª e 2ª Crônicas está na Bíblia se já tem 1º e 2ª Reis? Vocês não observaram. É que 1ª e 2ª Crônicas vai narrar apenas a trajetória dos reis do Reino do Sul. Porque a essa época, quando Crônicas é escrito, o Reino do Norte já foi invadido, já foi destruído. Mostrando que Deus preservou uma linhagem para a vinda do Messias. Ok? Então, nesse contexto, é que Amós é levantado. E ele é levantado num período de extrema prosperidade nos 2 reinos, tanto no sul como no norte. Uzias reinou durante 52 anos e foi um rei próspero. Foi um homem que expandiu. Jeroboão aqui é o Jeroboão II, não o primeiro, também foi um homem muito próspero no seu período de reinado. Só que Jeroboão, primeiro, quando ele rachou o reino, o templo ficava no sul. E ele ficou preocupado que, aqui comigo, Kelly, que os israelitas do norte fossem ao sul adorar. E aí o que o Jeroboão faz? Ele implanta um novo culto para que ninguém tivesse que ir para o sul. Ele pega bezerros de ouro, manda confeccionar, põe 2 em Dan, no extremo norte, e 2 no extremo sul. Divisão, tem um culto novo, sacerdotes novos. Ele diz, tem culto aqui, não precisa ir para lá. Ele cria um culto novo.
Ele diz, olha, bezerro de ouro é o bezerro que nos livrou lá atrás. Ele vai lá na história dos israelitas dizendo, aquele bezerro de ouro foi o que nos livrou, e cria essa coisa toda, e um culto misto nasce daí. 200 anos depois, Jeroboão II, filho de Joás, está reinando nessa realidade, nesse contexto de mistura, um contexto onde a fé ela não está bem definida, onde se adora a Deus e se adora a outros deuses, o culto está todo misturado, mas eles vivem em prosperidade. E aí Deus levanta um profeta de Tecó, que fica onde? No sul. Deus tira um profeta lá do sul e manda ele lá para o norte de Israel profetizar. É mais ou menos Deus pegando assim um gauchão lá do interior, trazendo para vir pregar aqui na capital, para a gauchada aqui da capital. Pegando um pregador lá que fala leite quente, para vir pregar para o pessoal que fala que trilegal. É mais ou menos isso que Deus faz. Pega Amós, tira ele do sul e leva lá para o norte, para pregar esse povo. E é interessante que ele vai confrontando. Abram a Bíblia aí, por exemplo, em Amós capítulo 3, versículo 15. Ele vai denunciando o estado social e espiritual dessa nação. Amós 13:15, ele diz assim, e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão. Casa de marfim. Quanto bicho foi morto para fazerem erguerem uma casa de marfim. Olha a prosperidade, casa de inverno, casa de verão. E as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Abram a Bíblia, capítulo 6, versículo de número 4. Olha o que diz Amós. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral. Cama de marfim. O pessoal estava podendo, né? Casa e cama de marfim. E o Amós vai e diz, vocês estão vendo isso tudo? Essa prosperidade em que vocês se encontram? Pois o Senhor a destruirá. E tem mais um elemento histórico aqui, que nos dá assim, uma exatidão do período em que Amós profetizou. Que ele fala de um grande terremoto. Vocês leram aí? 2 anos antes do terremoto. Que terremoto é esse? Assim, pessoal, esse é um terremoto que aconteceu historicamente, certo? É fato. Existem alguns estudos e astrônomos que defendem a ideia de que ele tenha ocorrido no dia 15 de junho de 763 a.C., acompanhado de um eclipse. O fato é que esse terremoto ele acontece para confirmar a palavra de Amós. 2 anos antes, Deus levanta ele com essa palavra. 2 anos depois, porque Amós ele vai profetizar num período de 25 a 30 anos. Esse é o tempo do ministério de Amós. E esse terremoto ele é mencionado aqui porque ele é um marco que confirmou a palavra do profeta. Por exemplo, eu gostaria que vocês abrissem no livro do profeta Amós mesmo, capítulo 8, os versículos de número 8 e 9. Olha o que diz o profeta Amós. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita, certamente levantar-se-á toda ela, como a terra, e não chorará todo aquele que nela habita, certamente levantar-se-á toda ela como o grande rio, e será agitada, e baixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, um eclipse, e a terra se entenebreça no dia claro. Então, essa profecia, como nós temos assim a exatidão, não é? De que houve esse grande terremoto, nós entendemos que ele foi acompanhado desse eclipse, não é? Um dia de tremor, profundo tremor, e um eclipse que ocorre nesse dia. Gente, esse fato do terremoto nos dias de Amós, ele foi tão forte que ele é mencionado por Zacarias
no capítulo 14, no versículo 15, 200 anos depois. 200 anos depois ainda se mencionava esse terremoto que aconteceu nos dias de Amós. Eu vou ler para vocês aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 5. Diz assim: E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Observe que esse terremoto ele virou uma espécie assim de referência histórica para os hebreus. O Flávio Joséfo, ele fala que esse terremoto, ele narra. Flávio Joséfo é um historiador judeu, tá? Ele não é inspirado, a palavra inspirada é a Bíblia Sagrada, não Joséfo. Mas ele diz que esse terremoto aconteceu exatamente quando Uzias, ele entrou dentro do templo para sacrificar. Uzias reinou por 52 anos e foi um homem de um reinado próspero e temente a Deus, até que ele se sentiu no direito de entrar no templo e sacrificar. Não era trabalho do rei, isso pertencia ao sacerdote. E quando ele entra no templo para sacrificar ao Senhor, ele é atingido pelo próprio Deus com uma lepra. Porque assim, meus irmãos, Deus, ele utilizava e sempre utilizou algumas instituições para guiar o seu povo, certo? No Antigo Testamento, os reis eram instituídos e eles deviam ser tementes a Deus e zelosos pela lei. Depois dos reis, os sacerdotes que cuidavam do culto e do ensino da lei. Junto com os sacerdotes haviam os juízes que ficavam às portas da cidade, ensinando e julgando as causas da nação conforme a lei de Deus. E quando reis, sacerdotes, juízes falhavam, Deus levantava profetas. Os profetas sempre foram levantados por Deus quando as instituições de ensino falharam. Quando não havia quem ensinasse, então Deus levantava profetas. Era assim, uma espécie de plano B, o esquadrão de elite. Quando falhou tudo, quando tudo estava por água abaixo, Deus levantava profetas, que eles vinham então com a palavra de Deus. É o caso de Amós nesse exato momento. E Flávio Joséfo diz que esse terremoto, ele teria acontecido exatamente nesse momento em que Uzias entra no templo, porque ele está tão próspero, está tudo dando tão certo, que ele se sente assim no direito de ter a concessão de mexer naquilo que não lhe era devido e ordenado. Só abrir um rápido parênteses aqui para a gente concluir. Nós temos que ter um cuidado, meus irmãos. Existem limites impostos por Deus e a gente precisa aprender a respeitá-los. Não ultrapasse os limites impostos pelo Evangelho e pela Palavra de Deus. Isso sempre vai implicar em sérios problemas para todos nós. Qual é a mensagem de Amós, então? Para nós concluirmos a introdução hoje à noite. O que e para quem Amós falou? Amós, ele fala para 6 nações. E a expressão que ele usa é: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Ou seja, do vale até o cume do Carmelo, ponto mais alto, as planícies, a serra elevada, todos serão alcançados pela palavra de Deus. Isso aqui também é uma figura de linguagem para falar que grandes e pequenos serão alcançados pela palavra de Deus. E a expressão que Amós usa aqui é o rugido do leão. Ele, como um pastor, conhecia bem. Quantas vezes talvez o coração de Amós não estremeceu em ouvir o rugido do leão? A Bíblia diz que Davi, enquanto pastor, matou o leão, matou leões, não é? Defendendo o seu rebanho. Sabe-se lá se Amós chegou a ter que matar algum leão, mas que ele já levou muito susto, levou. E a figura de linguagem que ele usa aqui é exatamente essa. A voz de Deus é como o rugido do leão. O leão ruge para paralisar sua presa. E ele diz: Deus bradará, vai rugir como um leão. E mais, a voz de Deus vai ser como um relâmpago. A expressão que o texto bíblico usa aqui é que Deus fará ouvir. Vai haver um tremor, vai haver um clangor. É como que trombetas, é como um relâmpago que estremece a tudo e a todos alcança quando ele se apresenta. Assim é a voz do Senhor. Que rugido é esse? A título de introdução hoje à noite aqui. Amós, ele fala para 6 nações. Primeiro, Damasco, capital da Síria, e ele denuncia a crueldade da guerra. Segunda nação, os filisteus, cuja capital era Gaza, e ele denuncia o tráfico de escravos. Deus os julga
exatamente por causa do tráfico de escravos. A terceira nação é Tiro, e Deus os julga por violar acordos internacionais. Eles haviam assumido compromissos internacionais e os desrespeitaram e os descumpriram e pronto. E Deus tem uma palavra de juízo a eles. A quarta nação, Edom, que a semelhança de Damasco também é julgada por Deus por sua vingança, por sua violência, por um ato de crueldade com os seus inimigos, numa guerra que eles mesmos promoveram, se vingam sem perdão nenhum. E Deus diz que aquele ato de violência e selvageria não ficaria impune jamais. Amon é uma outra nação que vai ser julgada por Deus na boca de Amós por conta da sua crueldade na guerra, exatamente a semelhança de Damasco, ou seja, a maldade, o prazer no derramamento de sangue não vai ficar impune. E por fim, contra Moabe, por falta de humanidade, Moabe se mostra uma nação nada humanitária. Observe, meus irmãos, que esse quadro internacional não é nada diferente do nosso hoje. Observe que esse mundo de Amós não está muito diferente do nosso mundo hoje, atual. Essa mensagem ela é tão atual hoje como foi atual nos dias de Amós. E assim, por que Deus ele fala com todas as nações e depois com o seu povo? Em primeiro lugar, para mostrar ao seu povo que Deus é o Deus de todos os povos e de todas as nações e que todos serão julgados pela mão poderosa do nosso Deus. Deus não é um Deus confinado. Existem pessoas que às vezes querem prender Deus dentro da igreja. Deus não é um Deus confinado à igreja, nem aos religiosos. O Senhor é o Deus de toda a terra e julga a todos os homens e a todos os povos em todos os lugares. Agora Deus quer tratar com o seu povo. Deus quer restaurar o seu povo. O interesse de Deus é restaurar o seu povo que está imerso no pecado. E existem pelo menos 3 questões que eu quero levantar hoje à noite com vocês aqui. Primeira delas, Deus vai trabalhar a luxúria, a desordem moral, a dissolução em detrimento da compaixão. Eles estavam profundamente entregues aos seus próprios prazeres, desprezando a dor alheia. Amós capítulo 4, versículo 1, diz assim: ouvi essa palavra vós, vacas de Bazã. É assim que ele chama as mulheres em Israel, no norte de Israel, que se vestiam muito bem, chamavam a atenção pela forma como se vestiam, viviam uma vida de prazer, e ele diz: vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos maridos: dai cá a bebida forte e bebamos. Vamos tomar uma bebedeira, vamos tomar um porre, vamos aproveitar para ficar de boa. E Amós diz: essa vida dissoluta, na busca pelo prazer, sem compaixão, não ficará impune. Meu povo está entregue a esse tipo de comportamento. Em segundo lugar, a festa e a alegria diante da pobreza espiritual. A prática e a conduta da insensibilidade se instaurou no povo de Deus. Capítulo de número 6, versículos de número 5 e 6. Diz assim: que cantam ao som da viola, que inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, são criativos para fazer música, eles estão inspirados para fazer música, que bebem vinho em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem, não se doem, não se comovem pela ruína de José. Estão vendo uma situação espiritual decadente, estão vivendo uma situação espiritual decadente e não sentem absolutamente nada com isso. A mensagem de Amós vem para confrontar a insensibilidade do seu povo, assim como a nossa, que às vezes conseguimos viver uma vida assim, bacana, alegre, festejar, quando a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus está em ruínas, quando a nossa vida com Deus é uma vida que está em ruínas. E tem gente que consegue dizer que está vivendo uma vida alegre. É a pizzaria, é a churrascada. Talvez não bebe, porque não é ímpio, mas se farta de comida, toma um porre de comida, né? Fica assim,
É pecado, né? Daquele jeito assim. E a vida espiritual está em ruína. Dá uma volta, espairecer com um amigo, com a amiga, sei lá quem, dar risada, falar bobagem, e a vida espiritual está em ruína. A mensagem de Amós é para nós hoje também, quando vivemos essa mesma realidade espiritual que a nação de Israel viveu. Consegue se alegrar na vida, estando com a vida espiritual devastada e destruída. Se não houver comunhão com Deus, não haverá comunhão com nada de bom nessa vida. Em terceiro lugar, a ganância, desejo de ganhar dinheiro, de fazer grana, de produzir, de tocar um negócio, em detrimento da devoção. Vamos ler Amós capítulo 8, versículos de número 5 e 6. Olha o que diz. Todos acharam? Olha o que diz. Quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com a balança enganosa, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapato, fazer bom negócio, vender gato por lebre, tirar vantagem, vender a mais, ganhar em cima, explorar, na maior cara de pau, e para vendermos o refúgio do trigo, ou seja, ganhar dinheiro em cima do pior. Isso aqui já está velho mesmo, vamos botar um precinho em cima, vamos ganhar uma grana com esse negócio. Vamos fazer um dinheiro com isso. E às custas de quê? Às custas da devoção. Eles estão dizendo, quando é que a lua nova, a festa dos tabernáculos acaba de uma vez? O sábado. Como está cumprido o sábado, dia de descanso e adoração. Por que não acaba logo? Por que não acaba logo esse sábado? Eu tenho que fazer grana, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer a vida. Aí alguém diz assim, pois é, que mensagem antiga. Não tem nada de antiga não, ela é atual. Que eu vejo de gente, às vezes, que chega atrasado no culto e fica se coçando quando vai dando o horário das 9h30 para o culto acabar de uma vez. Cara de tarde, parece que tem percevejo. Começa a dar umas alfinetadas, começa a ficar incômodo. Acaba logo, tem que viver, acaba logo, eu tenho que fazer. E tem gente que olha para a mensagem de Amós e acha que essa mensagem, ela não é atual, é para nós. É para nós que às vezes vivemos exatamente isso. Eu tenho que tocar minha vida. Então, essa coisa de adorar a Deus, de culto, passa logo. Vamos fazer isso aí se pudesse, usava o controlezinho do clique, né? Do clique. Culto. Adoração. Oração. Passa rápido esse negócio aí. Deus levanta Amós para falar ao seu povo. E olhem só, meus irmãos. Coisa linda isso. Escute aqui, preste atenção aqui. Esse povo havia rompido laços políticos, eles eram uma outra nação, tinham um outro culto, e Deus não abriu mão do seu povo. Então, rapidamente, nós aprendemos 3 coisas nesse livro. E ao longo dos meses aí a gente vai trabalhar ele com uma riqueza de detalhes maior. Primeiro, Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Não estava na escola de profetas, mas Deus foi lá e o levantou e o chamou e disse, tu vai ser meu profeta. Segundo lugar, Deus julga o pecado. Não pense que o pecado fica impune, não fica. Não vale a pena. O pecado não vale a pena. E quem está dizendo isso é um pecador, salvo pela graça, mas um pecador que sabe que o pecado não vale a pena. Então busque a Cristo, busque ao Senhor. Terceiro lugar, Deus jamais nos deixa pecar em paz. É isso que Deus faz por meio do ministério de Amós. Amós é contemporâneo de Isaías, depois de Amós vem Oséias, mas Deus levanta Amós para procurar o seu povo, provocá-lo, confrontá-lo, para não nos deixar pecar em paz. Deus demonstra o seu amor por nós, quando não nos deixa pecar em paz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje à noite?
Nosso coração é um coração rebelde. Nosso coração é um coração que às vezes se deixa seduzir pela maldade que nos cerca. Mas Deus, nosso Deus que nos ama, não nos deixa pecar em paz. Às vezes o coração está endurecido, não está a todo vapor, né, Paulo? Mas o Senhor não abre mão de nós. Aí põe um pastor para ficar chamando, dizendo para não ficar longe, vem ouvir pregação, não falta no culto. Nesse momento aqui, Deus nos reúne para não nos deixar pecar em paz. A celebração do povo de Deus é o ato de Deus nos reunir para não nos deixar pecar em paz. A maior desgraça que pode existir na vida de um ser humano é ficar entregue ao seu próprio coração e ao seu próprio pecado. A maior maldição da existência é viver uma vida no pecado numa boa. Glória a Deus quando o coração dói. Glória a Deus quando a consciência ferve. Glória a Deus quando o coração aperta. Glória a Deus quando a palavra de Deus ela causa constrangimento no nosso coração. Sabe o que é isso? É Deus não nos deixando pecar em paz. É Deus dizendo, apesar da tua rebeldia, eu não abro mão de ti. É Deus dizendo, apesar da forma como tu vai te enterrando no erro, eu não abro mão de ti. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós vamos ao longo desses meses estudar o livro do profeta Amós. Preparemos o coração, porque o Senhor vai falar muito conosco, assim como está falando essa noite. Amém? Vamos orar, meus irmãos?